Graças a Deus que nós nos encontramos aqui mais uma vez, neste início de semana, hoje, dia 17 de janeiro de 2022. Graças a Deus, fim de semana já passou, entramos uma nova semana, um novo dia, uma nova bênção nos concedido por Deus Pai Todo-Poderoso, por Jesus Divino e Amado Mestre, por Sua Mãe, a Virgem Santíssima. Meu querido amigo, minha querida amiga, graças a Deus que aqui nos encontramos, não é? É só o que nós poderemos dizer, graças a Deus. Meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vós. É mais um começo de semana, que a semana seja cheia de bênçãos, e nesta manhã eu quero trazer uma mensagem abençoada que veio diretamente do coração de Deus, diretamente para o seu coração. O meu objetivo sempre, hoje e sempre, é fazer com que cada um de vós reflita a respeito do que você está fazendo com a sua vida, a vida que o Senhor vos deu. Ao final eu quero orar por cada um de nós, por vocês. Eu quero orar pela sua família, para que você tenha um dia abençoado na presença de Jesus, Divino e Amado Mestre, e de sua Mãe, a Virgem Santíssima. Nós temos uma vida espiritual. Nós não temos uma vida espiritual muito perfeita às vezes. Em algum momento, quando menos esperamos, encontramos pedras no meio da nossa caminhada cristã que nos fazem tropeçar e até cair. Por mais que possamos nos considerar pessoas de fé, vão acontecer situações e condições que nos farão sentir longe da presença de Deus. É como se a bênção dele sobre a nossa vida tivesse se esgotado e a luz do Espírito Santo tivesse nos deixado, restando apenas a escuridão e, infelizmente, é em momentos como esses que acabamos escolhendo nos afastar ainda mais do Senhor, de Jesus, Divino e Amado Mestre, em vez de correr para os braços dele pedindo por socorro. E isso acontece porque a nossa fé, muito fraca, fica tão abalada que não conseguimos mais ver uma razão para seguir em frente. E pode ser que cada um de vós esteja passando por algo assim, por uma situação tão difícil que, por mais que cada um tente, não consegue mais ter a mesma fé no poder de Deus como antes. Pode ser que a negatividade que tomou conta do seu coração faça com que cada um de vós sinta que o Senhor virou as costas para vocês e os esqueceu. Mas isso, meus amigos, minhas amigas, está longe de ser verdade. Então, a coisa mais importante que precisamos fazer para recuperar a nossa fé e voltar a sentir a presença e a graça de Deus sobre nós e nos conectarmos novamente nesses mundos espirituais, novamente com Deus. Claro, isso nem sempre às vezes é uma tarefa fácil, não é? Você pode ir à igreja, pode ir ao templo, pode ir a uma casa de oração, orar todos os dias, enfim, nem sempre às vezes é fácil. Orar todos os dias, ler a Bíblia e mesmo assim não conseguir sentir a presença do Espírito Santo em vós. Por isso, meus amigos, minhas amigas, eu quero vos pedir uma coisa: não desistam, e eu vou inclusivamente ler aqui 6 versículos que vão aumentar a vossa fé nos tempos difíceis e os irão ajudar a permanecer firmes na fé com o Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá. O primeiro versículo está em João, capítulo 11. Nós lemos que, pouco antes de ressuscitar Lázaro, que havia morrido havia 4 dias,
4 dias, Jesus disse para as suas irmãs Marta e Maria: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá. Não morrerá eternamente. Você crê nisto? Assim como Marta e Maria, nós também conhecemos a Jesus e sabemos que Ele pode todas as coisas. Mas quando passamos por momentos de luto, tristeza, dor, dificuldades, é normal que a nossa fé às vezes esmoreça e nós passamos a duvidar do poder de Jesus. Mas se você reparar nesta passagem da Bíblia, você vai ver que, mesmo cheio de dúvidas e angústias, aquelas mulheres não viraram as costas para o Filho de Deus, e essa passagem também nos mostra que, mesmo que a nossa fé se torne ainda menor do que já é, Jesus, divino e amado Mestre, continua ao nosso lado para fazer o que Ele disse que iria fazer, ou seja, não é o tamanho da nossa fé que define os planos do Senhor para si, e sim onde ela está depositada. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, continue crendo e esperando que o Senhor está trabalhando a seu favor, que Jesus será sempre a nossa ressurreição e o nosso Salvador. E Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz por todos nós, para que um dia a gente possa estar com Ele na eternidade. Você consegue entender, cada um de vós consegue entender o tamanho do presente que nós já recebemos? Cada dia que nós passamos na vida, lindos, belos, maravilhosos, tendo no meio algumas tempestades, algumas angústias, certezas. Por isso, não deixe que as dúvidas os afastem de Deus, mas continue caminhando com Ele, custe o que custar. O segundo versículo que eu vos trago, que vai vos confortar nos momentos difíceis, está no Salmo 103. Vejam comigo que está escrito nessa passagem: bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os meus pecados e cura todas as suas doenças, as minhas enfermidades, que resgata a nossa vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. E quando nós louvamos, agradecemos e acreditamos ao Mestre dos Mestres, a Jesus divino e amado Mestre, e o aceitamos em nossos corações, nós recebemos em troca uma quantidade enorme de bênçãos. Ele nos cura, Ele nos liberta da dor, da mágoa, da tristeza, da angústia, da agonia que o pecado nos causa. Ele nos dá a vida eterna em seu reino e nos abençoa aqui na terra de maneiras que nunca poderíamos imaginar. Então, como podemos virar as costas para um Pai tão bondoso e amoroso? Por isso mesmo, quando cada um de vós, meus amigos, minhas amigas, não tiver mais forças para voltar para a presença de Deus, sabem, Ele continua trabalhando na vossa vida. Creia que o Espírito Santo não desistiu de si, e se você parar por um minuto e começar a contar quantas coisas boas Deus já fez na sua vida, você vai ter um coração grato e você vai reconhecer o Divino Mestre Jesus em todos os seus caminhos. E inclusive aqui a Bíblia promete no livro de Provérbios, capítulo 3, que se nós
fizermos isso, o Senhor vai endireitar todos os nossos caminhos. Amém? O terceiro versículo está em Hebreus, capítulo 13. Neste livro de Hebreus, nós vemos uma maravilhosa declaração. Olhem bem o que está escrito. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e para sempre. Muitos cristãos pensam que os milagres incríveis que Jesus realizou nos dias em que ele viveu aqui na terra, que não podem ser feitos hoje em dia, mas afinal ele voltou para o céu e ninguém sabe a data da sua volta. E por isso, aleijados não podem mais voltar a andar, cegos não podem voltar a ver, vidas dominadas por Satanás estão condenadas ao inferno, mas isso não é verdade. Cristo continua sendo tão poderoso como ele foi antes da criação do mundo, e será por toda a eternidade. E se ele encontra fé no nosso coração, de cada um de nós, ele pode transformar a nossa vida de uma maneira que você nem imagina. Ele pode trazer alegria onde há choro, alívio onde há dor, perdão onde há ódio e rancor. Ele pode mudar até mesmo o pior diagnóstico médico e se arrepender dos seus pecados e mudar completamente de vida. Isso tudo se apenas abrirmos o nosso coração a Jesus. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, não duvide do poder de Deus e nem da sua bondade. Em vez disso, corra para os seus braços e aí sim você vai ver o quanto o Senhor pode fazer na sua vida, se você andar nos seus caminhos. O quarto versículo que eu vos trago está em João, capítulo 14. Aqui nós vemos que ao voltar para o céu, depois da sua morte e ressurreição, Jesus deixou a seguinte promessa aos seus seguidores: deixo-lhes a paz. A minha paz não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os vossos corações, nem tenham medo. Este mundo não é um lugar que pode nos dar paz completa, um conforto completo e nos dar todas as respostas que nós precisamos e buscamos. Na verdade, este mundo foi dominado pelo pecado e o inimigo tem sido aquele que governa este mundo. E o único lugar onde podemos encontrar é em Jesus. Tudo o que o mundo nos dá, por melhor que seja, é passageiro. Já com Jesus é diferente. Jesus, ele nos dá a paz verdadeira, a alegria, a satisfação e principalmente promessas eternas, junto com ele na eternidade. Então, quando nós temos um relacionamento íntimo com ele, vocês vão ser abençoados com uma paz que excede o seu entendimento. Tudo à sua volta vai parecer que está desabando, mas você vai permanecer em paz, você vai conseguir sair do fundo do poço, porque ele vai te ajudar a superar todos os problemas, obstáculos, os vossos medos que estão diante de cada um de vós. Então, meu querido amigo, amiga, levante-se, erga-se e peça ajuda a Jesus para acalmar a sua mente e para que ele fortaleça a sua fé. O quinto versículo está em Isaías, capítulo 41. Aqui nós vemos que o profeta Isaías nos deixou uma mensagem muito importante sobre o agir de Deus em nossas vidas quando passamos por batalhas espirituais que são diárias e uma constante.
e vejamos o que ele disse: e não tema, pois eu estou com vocês. Não tenhas medo, pois sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Uma das razões que nos fazem sentir paralisados diante dos problemas é que nós estamos numa constante batalha espiritual. E o inimigo quer nos amedrontar, nos intimidar. Nós estamos em constante guerra espiritual, independentemente se sabemos disso ou não. E às vezes esse ataque vem em formas de crises de ansiedade, em formas de pânico ou de depressão, de uma doença física ou até mesmo de uma crise no casamento ou no trabalho. Mas aqui a palavra de Deus nos garante que com amor e ajuda do Mestre Jesus nós podemos enfrentar o inimigo e vencê-lo. E vocês podem até não acreditar, mas nós não estamos nunca sozinhos quando tudo está desabando diante dos vossos olhos. Em vez disso, nós temos Jesus ao nosso lado, pronto para nos defender dos ataques malignos desse mundo espiritual. E se você sentir que precisa de Cristo nesse momento, chame, clame, peça pela ajuda dele, peça para ele te cobrir com o seu sangue e peça para ele vos renovar espiritualmente. Eu tenho a certeza que ele vai ouvir a sua prece, a sua oração, que vai vos dar a vitória contra o inimigo. Amém? E por último, o 6º versículo está em Números, capítulo 23. Agora nós vamos ver um dos versículos mais confortantes e encorajadores de todos. Olhem bem o que está escrito: Deus não é um homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Por acaso ele fala e deixa de agir? Por acaso ele promete e deixa de cumprir? Então, mesmo que vocês se sintam completamente perdidos e que a sua fé não consiga os fazer acreditar em mais nada, o Senhor continua trabalhando por cada um de nós, por cada um de vós. Ele não se afasta. Jesus, divino e amado Mestre, está perto, coladinho. Sua Mãe, a Virgem Santíssima, sempre perto de nós. Quando nós temos dúvidas, quando nós temos medos no nosso coração, porque afinal Ele é fiel, Ele promete cumprir tudo o que Ele prometeu a você. Então, mesmo que vocês se sintam fracos na vossa fé, na nossa fé, hoje, segunda-feira, início de semana, estamos no início de mais uma semana, mais uma bênção, e Ele ainda consegue estar do vosso lado, lutando cada batalha e abrindo um caminho, abrindo portas para o seu futuro. Então, confie nessa promessa de Deus. Não é homem para mentir. Deus é Deus, e Deus é Deus, é o poder da criação. Ele vai fazer tudo aquilo que Ele prometeu. Eu sei, meus amigos, minhas amigas, que às vezes vocês se sentem sozinhos na caminhada. Comigo também é assim. Tem dias que eu me levanto da cama desanimado, triste, aborrecido, cansado, achando que Deus está distante de mim, mas logo o Espírito Santo e outras forças me renova. Ele me lembra que por mais que eu esteja vivendo um momento ruim, o Divino Mestre Jesus não me abandonou. O Senhor continua comigo. Então, façamos o seguinte:
à noite, essas passagens bíblicas que eu acabei de citar, deixem essas passagens marcadas na sua Bíblia e sempre que você estiver passando por um momento de instabilidade espiritual, medite nesses 6 versículos. Eu tenho a certeza, o Senhor vai renovar a sua fé, o seu ânimo, claro, e a sua coragem. Claro, isto para quem tem Bíblia em casa, porque nem toda a gente tem Bíblias em casa. Tem outros livros mais importantes, não tem Bíblias, mas enfim, cada um tem a sua força, a sua fé, a sua devoção. Pois é, deixem a Bíblia nesses versículos aberto, amém? E nunca se esqueça de uma coisa: o que vai nos dar a vitória é a fé no Filho de Deus, que é Jesus, divino e amado Mestre, e a sua mãe. E cada um de nós saber que Deus é incondicionalmente bom e justo, porque nós caminhamos, nós falamos, raciocinamos, convivemos, falamos, escutamos, tudo isso por bênção de Deus, tudo isso por bênção divina. É mais uma vitória a cada dia que nos aproximamos do nosso caminho. Então, para terminar, eu li aqui alguns versículos, mas não li o Evangelho diário, que vou ler no fim. Vai ser só no fim, porque nem toda a gente vai chegar aqui. Muios irão aborrecer, não é? Com certeza que sim. Então, o Evangelho diário do dia de hoje, 17 de janeiro. Naquele tempo, os discípulos de João e os fariseus. Naquele tempo, os discípulos de João e os fariseus estavam a jejuar. Foram ter com Jesus e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os fariseus, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: podem porventura jejuar os companheiros do esposo, enquanto o esposo está com eles? Enquanto têm consigo o esposo, não podem jejuar, mas virão dias em que lhes será tirado o esposo e, então, nesses dias jejuarão. Ninguém cose um remendo de pano novo num vestido velho, pois o remendo novo arranca parte do velho e o rasgão torna-se maior. Ninguém deita vinho novo em odres velhos. De contrário, o vinho fará arrebentar os odres e perder-se-ão o vinho e os odres, mas para vinho novo, odres novos. Jesus ajuda-me a concretizar ações que sejam agradáveis a Deus e cumpram a sua vontade. Faz com que a minha vida seja marcada por ações e atitudes reveladoras dos teus ensinamentos. Concede-me a graça de um coração novo, disponível, misericordioso, para concretizar os teus ensinamentos com amor e não por obrigação. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, meus amigos, minhas amigas. Graças a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, por mais esta rica e feliz oportunidade. Desejando a todos uma linda e abençoada semana, que Jesus divino e amado Mestre, o grande farol deste universo, entre nos vossos lares, corações, que sua Mãe, a Virgem Santíssima, abençoe a vossa vida, o vosso lar, a vossa saúde. Vamos rezar por esta pandemia que está neste planeta, por os doentes, por os sem lar, sem teto, sem abrigo, por todos quantos se sentem aprisionados, oprimidos, ofendidos, julgados e maltratados. Então, que Jesus a todos abençoe, ilumine, guarde e proteja. Meus amigos, minhas amigas, um lindo e abençoado dia. Que Jesus nos abençoe e uma excelente semana. Que Jesus nos abençoe.
Que Nossa Senhora de Fátima nos proteja, guarde e ilumine. Amém. Graças a Deus por esta rica e feliz oportunidade. Graças a Deus.